Então, agora, de forma oficial, vamos dar início à atividade de hoje com o nosso convidado, Dr. Mário Wunderlich, que é formado pela PUC em 1966, onde, após a sua formatura, exerceu atividade por 10 anos na cidade de Rio Pardo, onde ele nasceu. Em 1976, ele veio a Porto Alegre para residir e está até hoje advogando desde 1966. Então, ele tem aí um pouco de experiência para nos contar sobre a advocacia, o que ele viveu nesse período, essa transição toda de tecnologia, de também o número de advogados que cresceu de lá para cá, toda essa experiência vivida. Ele lecionou as disciplinas de Direito e Legislação na Escola Técnica de Comércio lá de Rio Pardo, então ele tem uma experiência também na área docente de alguns anos atrás. Aqui em Porto Alegre, então, se estabeleceu desde 76 e vem advogando e advoga até hoje. Como eu já tinha dito, a OAB dele é 4.819, faz parte daqueles 5.000 primeiros advogados aqui do Estado e ainda está nativa. Em 2016, recebeu a honraria máxima da OAB, a Comenda Oswaldo Vergara. Então, eu gostaria agora de chamar, e já agradecendo ele ter aceito o convite, porque essas tecnologias são todas novas para nós, que temos 40 e poucos, para ele que tem 78, é muito novo também, mas ele está lidando bem com essas ferramentas e, olha, surpreendendo, porque isso eu tenho de lição com ele, que a gente nunca pode parar, senão o tempo nos atropela. E eu tiro o chapéu para ele, onde hoje ele advoga em processos eletrônicos e usa essas ferramentas eletrônicas com 78 anos de idade. Queria aqui saudar o nosso coordenador que entrou, Dr. Josué, coordenador do Direito lá da UBRA de Guaíba. Então, eu gostaria de passar a palavra... Boa tarde a todos. Opa, Josué. Gostaria de dar uma pequena fala, Josué, de abertura? Olha, eu só quero agradecer imensamente pela iniciativa do professor Alberto e também a participação do Dr. Mário Wunderlich. É uma honra recebê-lo nessa casa online, neste momento, nessa casa em que o senhor tem brilhantes filhos, né? O Alberto como professor ainda, e também já teve o professor Alexandre Wunderlich. Então, saber que todos nós prezamos muito pelos professores Alberto e Alexandre, hoje o Alberto que representa a família na instituição, e é uma honra contar com a sua presença aqui também para falar sobre sua experiência na advocacia, mas sei que o senhor também já foi professor, né? Então, compartilhar a sua experiência e falar um pouco sobre ética profissional conosco. Muito obrigado, doutor Mário. Obrigado, professor Josué. Antes de passar a palavra para o convidado, eu gostaria que todos mantivessem o áudio desligado, e todos já estão desligados, mas que mantenham assim. E qualquer pergunta pode ser direcionada pelo chat, ou após a fala, eu abro também para vocês fazerem perguntas ao vivo para o nosso convidado. Tá bem? Então, a partir de agora, eu abro para o nosso convidado, que eu peço que ele ligue a câmera e o som e fique com a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Olá, pessoal. Muito bem. Uma boa tarde para todos. Eu agradeço ao coordenador do curso as palavras elogiosas. É difícil chamar o Alberto de professor Alberto, mas vou chamar, né, professor Alberto. E pela generosidade de falar em experiência, em vez de falar em um advogado velho, né? Aliás, eu ouvia um dos filósofos que fazem parte de um trio que eu considero genial,
porque popularizaram a filosofia no Brasil, mas o Mário Sérgio Crepella, o Pondé, né? E o Crepella dizia assim, velho é aquele que já se julga pronto, ou seja, já tirou a toalha. E idoso é outra coisa. Idoso é aquele que ainda não acha que está pronto e é o que eu penso que sou. Então, eu vou falar de uma forma bem informal, bem coloquial, porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas das quais eu participei na minha vida como advogado. O outro da trilogia lá que eu falei é Leandro Carnal. Eu acho que vocês todos têm alguma compatibilidade já com esses filósofos, sendo que Carnal é um historiador, e o Felipe Pondé e o Cortella são filósofos. Excelente leitura, porque é agradável e traz para a área bem popular a filosofia tão difícil. Eu lembro até que quando eu estava na faculdade, tinha uma matéria que eu não sei se ainda existe, que era a filosofia do direito. A gente ficou até o meio do ano ouvindo e a gente se perguntava, se olhava e dizia, o que será que é essa matéria? Até a gente entender um pouco que tão difícil era, apesar de que o professor era maravilhoso. Era Paulo Brossard de Souza Pinto, nada mais que isso. Mas meus amigos, minhas amigas, meus prezados ouvintes, eu quero dizer para vocês que realmente eu tive uma trajetória na advocacia que começou na minha terra natal, em Rio Pardo. Eu me formei em 1966 e fui para a minha terra, porque na época a nossa vocação era realmente a advocacia. Nós não pensávamos em fazer concurso. Concurso era muitos poucos que, até por ligações familiares, eles já eram vocacionados para concurso. Então, a maioria queria advogar. E quem queria advogar, certamente com melhor condições, advogava na sua terra. Chegando em Rio Pardo, eu era conhecido como Máriozinho, todo mundo me conhecia. Daí a pouco eu me vi surpreendido com o doutor Mário, e eu me sentia até um certo ponto constrangido em ser chamado de doutor, porque era um hábito da época toda, ainda era, né? Advogado se chamava de doutor. Embora tenha alguns que até quando atende o telefone digam, aqui é o doutor fulano e tal, eu não acho isso muito agradável, porque parece que é um apêndice no nome. Isso é muito comum, às vezes, acontecer. Mas eu acho que doutor é aquele que tem doutorado. Bom, mas era assim. E eu comecei, então, a advocacia. E eu vou dizer uma coisa para vocês que vai me causar surpresa já de sair. Vocês já devem ter alguma familiaridade com a distribuição dos processos e como é que se trabalha, porque vocês já estão numa fase bem adiantada do curso, se não me engano. Então, quando se vai distribuir um processo, simplesmente é expedido uma guia e é pago. Quando eu comecei a advogar, naquela época a gente pagava as custas do processo, botava lá o valor da causa, e as custas do processo eram pagas mediante a anexação de selos. Se ia no órgão fazendário do município, que eram as chamadas exatorias estaduais, aí colava aquela série de selos que eram o valor da causa. Então, vejam como era a advocacia. Não havia, evidentemente, as intimações via diário oficial, as intimações eram pessoais. Então, no cartório de Rio Pardo, havia escaninhos para cada advogado. Escaninhos para o doutor fulano, e naqueles escaninhos estavam os processos. O escrivão, então, chamava, nos intimava e
E eu quero assim, ó, dizer para vocês que, sem parecer jurássico, que eu, quando me formei, em Rio Pardo, tinha apenas 4 advogados comigo. Um era meu primo, é meu primo, e aquele nome que eu declino com muita reverência, que é o Dr. Fernando Bundelis, tem 91 anos e está advogando em Rio Pardo. Eu tenho muito apreço, porque ele foi muito guia para mim mesmo, um ícone naquela época. Mas eu não podia perguntar para ele a respeito de alguém que me procurasse para advogar uma causa, porque certamente a outra parte iria procurá-lo. E ele, por mais generoso que fosse, e por mais boa vontade que tivesse comigo, não ia me dar de mão beijada aqueles que eu ia defender. E tinha um outro que também era advogado, mas era mais pecuarista que advogado, e tinha uma figura que se chamava, na época, de rábula. Se vocês já ouviram falar, essa palavra rábula era um prático licenciado. Ele não tinha formação acadêmica, mas era licenciado para advogar. Esse rábula que tinha lá, que ficou muito meu amigo também, uma pessoa muito boa, e era especialista em fazer os processos procrastinarem. Era incrível a sua capacidade para manejar processos naquele tempo, o código ainda acho que é de 1921, e então tinham muitos agravos, agravinhos, embargos, enfim, era uma situação muito difícil. Então, nós tínhamos uma integridade, uma interação, juiz, promotor, advogado, que era muito grande. Nós, praticamente, todas as semanas, comíamos churrasco juntos, tínhamos um time de futebol. Até houve um fato muito interessante, porque eu tinha um réu, que eu estava defendendo, e que era do nosso time. Mas era um crime, não era crime pesado, era coisinha pouca. Mas eu vou contar esse fato para nós distensionarmos a nossa conversa. O doutor juiz de direito era o zagueiro do nosso time. Eu era um grande, extraordinário volante. Volante é aquele que não faz nada e que não chega a lugar nenhum. Então, esse meu cliente era nosso adversário naquela partida. Chovia, o goleiro era um preso, que tinha sido cedido por fora, porque tinha muito bom comportamento, e fazia o cafezinho para o promotor. Com certeza ele não tinha vontade de usar o saco do café para fazer o café do promotor. Essa era a gozação da época lá. Bom, durante a partida, falta contra nós, na barreira, o doutor juiz de direito, bem no centro da barreira. Cobrador de falta, o meu cliente, gordo, forte, perna grossa, pé firme. E ele foi bater a falta. Chovia um pouquinho, a bola estava molhada, e eu chamei ele para o lado e disse: olha, fulano, tu cuida quando bater essa falta, porque quem está na barreira, não sei se tu está vendo, olha lá, é quem vai te julgar. Ele bateu a falta, não deu outro. Bem na barriga do juiz. Aí morríamos de rir, e até o próprio juiz depois. Assim era o nosso clima de interação, de entrosamento mesmo. Nós não tínhamos assim, inimizades. Evidentemente que eu estou falando de uma época em que poucos procuravam a justiça. Poucos. E, normalmente, os mais abonados. Eram muitas ações de uso capião, inventários, coisas que davam até um bom rendimento. Mas, em geral, nós todos tínhamos que ser generalistas. Nós não tínhamos especialistas. Nós tínhamos que a Justiça do Trabalho fazia parte também da Justiça Comum, também a Justiça
criminal, justiça civil, fazíamos de tudo um pouco. Assim era a advocacia. Todos trabalhávamos como generalistas. Logo que, em seguida que a gente começou a trabalhar, se fazia as petições, evidentemente, com máquina de escrever, e, por mais incrível que pareça, a gente tinha que fazer em 2 vias. Aí vocês vão me perguntar por que fazer em 2 vias. Botava lá um carbono, máquina de escrever, 2 vias. Primeira via era que ficava nos autos principais. Segunda via era que se chamavam de autos complementares. No caso de se extraviarem aqueles autos, se tinha, então, os autos complementares. Aquilo que hoje a gente faz, que é restituição de autos, reconstrução de autos, restauração de autos, aqui na época se tinha, era tão poucos os processos que se tinha esse nome. A justiça, ela era lenta, como ainda é até hoje, mas digamos, não se tinha a ideia do justo naquele tempo, porque as pessoas mais pobres eram defendidas por nós mesmos. O defensor público não existia. Então, quando nós tínhamos que fazer, o juiz nomeava alguém para defender um pobre, esse alguém era um dos advogados militantes, um dos 4 que estavam militando. Eu cansei de fazer defesa de pessoas pobres, e isso me levou a fazer muitos júris, porque havia uma concepção, na época, que nos interessava para ir para a tribuna do júri. Por quê? Só era considerado um bom advogado, vejam só como era a época e como era o costume da época. Só era bom advogado aquele que fosse advogado de júri e que se melhor desempenhasse no júri. Quanto melhor ele aparecia no júri, melhor ele era advogado. Não tinha nada a ver com conhecimento jurídico, tinha muito mais a ver com a emocionalidade do júri, ou com fazer rir ou fazer chorar, que era o que mais ou menos levava e interessava para as sentenças dos jurados. Então, muitas vezes eu fiz defesas, muitas, eu e os outros defendíamos os pobres em geral. Então, essa era mais ou menos assim aquela prática forense da época. Hoje, nós temos uma situação completamente diferente. Nessa, digamos, primeira década lá, que eu fiquei 10 anos advogando, não houve grandes modificações, a não ser modificações processuais, enfim, mas as pessoas começaram a procurar mais o judiciário. Houve mais acesso à justiça, e a justiça se tornou especializada, a justiça do trabalho foi para a comarca de Santa Cruz, se criou uma vara do trabalho em Santa Cruz, e os nossos trabalhos também foram ficando um pouco mais diluídos, porque criaram-se mais tarde as defensorias públicas, enfim. Essa evolução veio ao correr dos anos. E nos anos seguintes não teve uma evolução tão grande que pudesse chegar ao ponto de dizer, puxa, fui surpreendido. Surpreendidos nós fomos agora nos últimos anos. Vocês são de uma geração já da internet. Eu sou de uma geração imigrante da internet. Vocês já nasceram na internet. Então, para vocês, tudo é fácil. Para aqueles que são imigrantes, que estão entrando na internet, as coisas ficam difíceis. E se a gente não corre, como disse ainda o Alberto ainda há pouco, a gente é atropelado pelos fatos e pela tecnologia. O que hoje parece já dominado, amanhã surge com outro nome, às vezes até a mesma coisa, com nomes diferentes.
para o mesmo tipo de coisa. Mas a gente, eu me propus, então, a falar algumas coisas para vocês, e sobre a questão da ética e sobre a questão da moral. O que realmente diferencia a moral da ética? É digamos assim, uma linha divisória tão tênue e tão quase imperceptível que moral e ética são praticamente a mesma coisa. Mas eu posso dar um exemplo assim de uma coisa que seria talvez não moral, mas eticamente também não seria reprovável. Digamos assim, há uma pessoa deficiente que quer atravessar a rua e pede para você ajudar a atravessar a rua. Se você se negar, é uma situação tão horrível, assim, do ponto de vista da moral que a gente é criado, que é imoral para a gente. Mas ela não é a ética. Não tem como reprimir, digamos assim, urgentemente um tipo de atitude dessa. Então, a moral, ela está não escrita, mas ela está inscrita na consciência das pessoas. A nossa moral vai se formando ao longo dos anos e ela vem de um berço que a gente teve, dos contatos que a gente teve desde a família, desde as relações humanas que nós tivemos durante todo o percurso e a trajetória da nossa vida. E a ética é também assim aquilo que na moral é reprovável, na ética se torna reprovável através de normas que te impedem de fazer as coisas que tu não pode. Então, a ética pode ser caracterizada como aquelas normas de conduta que tu tem que obedecer para poder viver e interagir numa sociedade. Nós somos seres gregários, não podemos viver fora da sociedade. Até uma frase do próprio Cortella, que eu vi, ele diz numa entrevista que eu ouvi, ele diz assim, se eu não for por mim, e aí é o individualismo levado ao extremo, quem será? Mas, em contrapartida, ele diz, mas se eu for só por mim, o que eu estarei fazendo no mundo? Ou seja, eu tenho necessidade dos outros para viver. Então, eu tenho que ter normas de convivência, eu tenho normas de adaptação, eu tenho normas que pessoas que não têm muita ética só se adequam, ou adequam, como agora se diz, mas por imposição da lei. Então, hoje nós vivemos um mundo muito aético, do ponto de vista, especialmente as redes sociais fizeram com que isso se torne muito, muito transparente. Então, do ponto de vista de ética, já tiveram várias teorias, e isso vem desde o tempo de Hobbes, lá na 1500, 1600, ele dizia lá que o homem, ele nasce mal. Isso era na época do absolutismo. O homem nasce mal, assim como Aristóteles dizia, ninguém nasce ético, todos nascem aéticos. Então, a teoria é essa, o homem nasce mal e ele só se torna bom porque ele é reprimido. Já Jean-Jacques Rousseau, sabe, na época da Revolução Francesa, ele é suíço, mas fez da vida intelectual e a grandeza que ele assumiu, a relevância no mundo intelectual foi na França. Jean-Jacques Rousseau dizia, na verdade, que o homem era bom, nasce bom, e que
a natureza, a convivência com os outros é que o torna mal. Cada um tem uma razão, e por isso que eu falo no Portela, e falo no Karnal, e falo no Colbert, porque eles chegam à conclusão que a filosofia ela não tem uma solução para nada. Ela não resolve nenhum problema. Mas ela tem uma grande vantagem. Ela te faz raciocinar. Ela te faz pensar. Esse é o grande fator da popularização que esses três, a quem eu estou elogiando, e que podem até ser contestados ideologicamente, não estou pensando nisso assim, mas esses três fazem a fazer com que as pessoas comecem a refletir sobre isso. Porque o ser humano, ou ele nasce bom e se torna mal, ou ele nasce mal e se torna bom, não sei, mas pela convivência e pela necessidade e até de sobrevivência, ele vive numa sociedade em que ele tem que se comportar de acordo com as normas éticas. Aí vamos falar na ética, que é a mais complicada de todas. Vocês vão de convir comigo que a ética mais complicada é a ética profissional do advogado. Porque, assim, eu vivo numa comunidade, eu vivo eticamente, eu vivo com os outros, mas eu, em princípio, não estou me degradando com ninguém. Agora, a ética do advogado, ela tem que ser ética com o cliente, tem que ser justo com o cliente, tem que ser claro com o cliente, não pode pegar qualquer causa só por pegar, mesmo sabendo que o sucesso é quase impossível daquela causa. Ele deve orientar o cliente, fornecer a ele os elementos para que ele possa raciocinar e saber o risco que ele está correndo. A ética para com o adversário ocasional, ou seja, lá dentro do debate, trazer tudo no debate das ideias, proporcionar um debate amplo, um debate sincero, ser ferrenho na convicção das suas ideias, que são as suas dos seus clientes, e a ética com a outra parte. Vocês que são advogados, ou que não são, mas vão ser, vocês vão ver que o cliente olha o advogado da outra parte como um inimigo. Ele acha que o advogado da outra parte absorveu a ideia e a convicção do seu adversário e muitas vezes seu inimigo, que é o que está sentado ao lado do adversário. Então, tem esse tipo de ética que tu vai ter com o teu adversário ocasional, com a parte adversária, com o juiz, com o promotor, enfim, sabendo sempre que uma das coisas mais importantes para que as pessoas possam prosperar na vida é a humildade. Isso não quer dizer subserviência. O triângulo que se forma juiz, promotor, advogado, é um triângulo isósceles. Ou seja, não existe supremacia, e a lei é bem clara nisso, de juiz sobre advogado, promotor sobre juiz, promotor sobre advogado. Todos são iguais durante aquele momento. Mas você tem que ser respeitoso sem ser subversivo. Ou seja, não há nada mais desconcertante, e eu tenho assistido às vezes isso, entrar numa sala de audiência, ninguém dá bom dia para ninguém, ninguém dá boa tarde. Enfim, estou falando em casos isolados, porque na maioria das vezes todo mundo... Mas a dinâmica é tão rápida, as coisas são tão apressadas, todo mundo tem tanta pressa de resolver as coisas que às vezes um bom dia deveria estacionar. E que custa?
dizer um bom dia. Um bom dia abre caminhos, um bom dia abre portas e torna o ambiente mais fácil. Porque o que se vai buscar na justiça é o justo. O importante é a ideia do justo. Porque quantas vezes a gente pode fazer um acordo, mesmo dentro do escritório de advocacia, hoje nos Estados Unidos é a coisa mais comum, não levarem ao judiciário os problemas, resolverem esses problemas dentro do escritório. E aí os problemas, todo mundo ganha, todo mundo certo. A palavra de ganhar, essa questão também assim, a questão leva um pouco na questão da ética também. A nossa profissão, claro, como todas as outras, a gente precisa dela. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos uma função social muito importante. Assim como eu, lá na década de 60, fiz talvez 30 júris de graça, e vou fazer com prazer, porque a advocacia tem uma circunstância que é muito diferente de outros tipos de atividade na área judiciária. Nós vivemos uma adrenalina constante. O que nós não podemos nos queixar, nós advogados, é de falta de adrenalina. Porque se estamos em processo para ser julgado, ou perdemos, ou ganhamos, estamos sempre. Não podemos nos queixar de crédito. Isso não podemos nos queixar. Muito difícil. Mas a questão do dinheiro, você deve cobrar o justo, até porque o nosso Código de Ética Profissional estabelece um valor que tu deva cobrar, mas tu também não pode te abster de, muitas vezes, uma pessoa te procura, necessitada, e sabendo que tu podes resolver o problema dela, tu não te preocupar. Aquela velha ideia assim, quem trabalha de graça é relógio. Mas não é bem assim. Muitas vezes eu fui relógio. E eu fiquei muito feliz, às vezes, porque sempre o sucesso vem, porque quem tem razão, bem ou mal, normalmente leva a vantagem de ter sido vitorioso. Eu acho que falei para vocês o que eu vivi nesse tempo, desde o tempo em que se distribuiu uma ação com o selo no verso da petição, e tínhamos um escaninho com o nome dos advogados e dos processos, e até chegarmos a essa época aí, em que agora o papel vai ser desficiando, provavelmente dentro de poucos, nós aqui até no Rio Grande do Sul estamos um pouquinho atrasados, eu estou vendo que tem alguns processos aí em Santa Catarina, que lá todos os processos são eletrônicos. Mas vocês, quando forem advogar, vocês vão pegar só processos eletrônicos, com certeza. Vai ser muito fácil, muito. Espero que a justiça seja mais rápida, porque não só porque ela ficou talvez mais lenta em função do acesso que todos têm à judiciária. E também pela judicialização de muitas coisas. Muitas questões que poderiam ser resolvidas em outras esferas estão sendo judicializadas. O Poder Judiciário terminou, em determinadas ocasiões, até legislando. Então, por que hoje o Supremo Tribunal Federal decide uma briga de condomínio? Acontece isso. Não é possível. Tá? Deve haver uma reformulação nisso aí, eu espero poder acompanhar. Então, essas são as palavras do advogado idoso, né, vamos dizer, e que ama a sua profissão. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu, uma vez, defendi um colega que era ali da região, de Santa Cruz, um processo que tratava de discriminação ética. Ele foi absolvido. E eu li, na ocasião, para fazer sua defesa e botei no pórtico da petição, uma frase que é
eu disse nunca consegui descobrir, porque eu não omitiria, porque eu achava muito lindo. E eu coloquei lá. É uma singular advocacia. É uma singular profissionais. Esse que marca os seus seguidores com o estigma dos mártires, o de querer sempre o que a verdade quer. Sejam justíssimos de todos os sacrifícios, todas as vicissitudes, e a serena resignação ao vilipêndio e à ingratidão. É claro que há um certo exagero, isso é uma fase romântica da advocacia. A advocacia teve a sua fase romântica, onde tínhamos lá o Romero Neto, o Sinal Pinto, que também não são do meu tempo, mas eram uma advocacia romântica. A nossa jurisprudência, só para a título de curiosidade, quando nós queríamos consultar, e como não tínhamos internet, muito menos computador, nós tínhamos uma revista para os tribunais. Tinha aqui um tribunal de alçada e tinha um tribunal de justiça. A gente tinha que fazer a assinatura da revista dos tribunais e, se não me engano, era trimestral a edição. Então, vejam vocês que era complicado. E como está fácil agora advogar. Mas cuidado com cola, copia, cola. Eu já tive caso em que eu trabalhava. Eu fiz uma petição para um cliente meu que tinha um carrinho Fiatzinho, aqueles quadradinhos, e quando saiu a sentença, saiu assim: o autor da ação é proprietário de uma BMW, enfim, ganhamos a ação, era uma açãozinha pequena, mas veja que o meu Fiatzinho, todo quebradinho, terminou sendo um BMW, porque houve um cola, copia. Isso aí é muito perigoso. Meus amigos, eu estou muito grato em poder falar com vocês. Eu tenho procurado sempre conviver com a juventude. E eu vou dizer assim, nesse momento assim, que está assim, de imensa dificuldade para nós estamos vivendo dificuldades na área social, na área política, na área da saúde, principalmente. Eu lembro de uma frase do próprio Rousseau, que ele diz assim: são um dos momentos de maior solidão, os momentos de maior solidão que a gente vê, a gente sente como é bom estar com pessoas que sabem pensar. Eu estou aqui ao lado de pessoas que sabem pensar, na minha caverna, esperando passar isso. Muito obrigado por você. Muito obrigado, convidado. Muito obrigado. Mantenha o teu áudio, a tua câmera aí ligada, tá? Pode manter assim. Eu vou abrir aqui para alguém que quiser fazer alguma pergunta, pode fazer uma pergunta, só abrir aí o áudio e pode fazer uma pergunta direta, porque eu tenho uma aqui a ser feita, se ninguém fizer em 5 segundos eu vou fazer. Estou vendo aqui... Estou vendo o Carlos Wunderlich, presente, nosso parente, meu primo, advogado também. Eu vou fazer uma pergunta, com essa bagagem de 54 anos de história na advocacia, e focando aqui para os alunos ali que já estão mais para o final do curso, qual a recomendação? O que tu diria se tivesse assim agora o último momento para falar para essas pessoas que estão indo para o mercado de trabalho, que vão fazer agora o exame da OAB, que muitos vão fazer concurso, outros vão advogar? O que tu poderia falar para eles que vão iniciar nessa atividade nesse momento agora de advocacia 2020, 2021? Qual seria teu recado para eles? Eu responderia essa pergunta com uma outra pergunta. Vocês
respondam mentalmente para mim. Quando vocês vão procurar um profissional, o que vocês querem desse profissional? Uma das coisas eu já vou dizer, lá, competência. Tem alguém que seja competente. Né? Tem uns que são mais estudiosos, mais competentes. E a outra? Qual? Honestidade. Nunca abram mão da honestidade e, extensivamente, isso quer dizer dignidade. Vocês não sejam nunca subservientes dentro do processo. Defendam ferrenhamente os seus clientes, mas sempre observando a ética, a dignidade e a honra, que é o bem maior que a gente tem. Dos bens que a gente tem, que a alma humana abriga, eu acredito que honra, amizade, e são talvez os mais importantes. Gratidão. Gratidão porque eu sou grato a tanta gente que, se eu fosse hoje enumerar, assim, eu tive uma trajetória de vida bem feliz, graças a Deus. E isso eu devo a muitas pessoas. Então, com certeza, vocês observando esses princípios, você fará o sucesso. Com certeza. Tem uma pergunta aqui da Jéssica Rodrigues Machado sobre aquele fato de 1966 lá do futebol, que eram todos conhecidos e jogavam futebol junto. Ela pergunta: os advogados que entravam com ações contra os clientes daqueles que jogavam futebol com o juiz não questionavam a questão da incompetência do juiz, tendo em vista que eles eram tudo? Como é que se dava essa questão, tendo em vista até que eram 3 ou 4 advogados na cidade e todos se conheciam praticamente? É uma boa pergunta, eu acho excelente e inteligente pergunta. Exatamente, eu citei esse exemplo para dizer como era a lisura do juiz, do promotor, porque assim, não se imaginava que um juiz fosse julgar, condenar uma pessoa porque ela tivesse dado uma bolada nas costas dele. Entende? A gente não tinha essa cultura, essa desconfiança que hoje assim, impera muito. Eu não sei se, sinceramente, melhoramos, pioramos, não sei. Mas, na verdade, não se imaginava que, não seria o caso que ela falou em incompetência, seria imparcialidade. O juiz seria imparcial sempre. Naquele tempo, de todos os juízes que eu peguei lá em Rio Pardo, e outros todos, quanto o seu, trabalhei, eu nunca tive um problema com questão de parcialidade. Discordei de muitas sentenças, algumas que eu achava até absurdas, mas nunca senti de parte aqui no exercício da advocacia. Mas não, a pergunta é bem inteligente, mas assim, a gente não imaginava que houvesse parcialidade. Muito obrigado pelas perguntas. Se alguém tem alguma outra para fazer, a gente já está se encerrando, está perto das 18 horas. Tinha sido pedido uma fala de 30 minutos, ou foi obedecido, e isso é uma questão bem interessante, questão do tempo, né? O advogado ele tem tempo para falar na audiência, não pode se estender muito, tem que ser objetivo. Na sustentação oral, isso eu aprendi também com meu pai. Se tem 10 minutos para falar, tem 5 minutos para falar. Se tem 3 minutos para falar, a gente tem que aprender a falar no tempo que nos deram para falar. E isso é algo que a gente tem que praticar também, principalmente nos bancos aí da universidade, porque depois, lá fora, hoje, do jeito que está, a gente tem que estar bem preparado. Se alguém tem mais alguma pergunta, senão, a partir daqui eu já vou encerrando e agradecendo as palavras, a ter aceito o convite, em nome aqui da UBRA. Foi mais uma live para trazer um pouco da experiência, da história da advocacia no Rio Grande do Sul, com alguns aspectos da ética.
de alguém aí que viveu e ainda atua há 50 anos na atuação como advogado aqui no Rio Grande do Sul. Um grande abraço para ti, beijo, te cuida. Queria agradecer a todos a participação, foi uma baita participação aqui, nós tivemos em torno de 40 pessoas para 5 horas da tarde, tendo em vista que a nossa turma lá da UBRA é de 23 alunos, então nós tivemos o dobro da nossa turma, com muitos aqui de outras cidades, todos agradecendo, elogiando a fala, que essa é uma fala para a vida e não só para a advocacia, entre outros aqui, que depois eu vou te repassar os recados que foram enviados aqui durante a tua fala. Muito obrigado, mais uma vez, e se cuida, que tu é grupo de risco. Espere mais um pouquinho adiante ainda. Tá? Um abração a todos. Tá bom. Muito obrigado, doutor Mário. Muito obrigado, professor Alberto. Excelente participação. Obrigado, Josué, por ter nos acompanhado. Bom final de tarde a todos e até a próxima. Estou desligando. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau.